Essa terra está no sangue de muitos e nos livros de história de todos. A cada fachada de cada monumento, uma descoberta deslumbrante. A terra onde tudo é arte, desde a gastronomia até a engenharia de seus carros. Embarque comigo em uma viagem completa pelo interior de um dos países mais fascinantes do mundo. Das grandes cidades até os tesouros escondidos, sejam todos muito bem-vindos à Itália. E hoje pegaremos o trem em Torino por 2 horas para chegar na menor região italiana, Vale d'Aosta, incrustada nos Alpes. Apesar das estradas com pedágios caros, os trens que saem do Piemonte custam pouco e mostram um lindo caminho. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma região italiana. Estamos aqui no Vale d'Aosta, mais precisamente na cidade de Aosta, que é a capital desta que é a menor região italiana. Em população, apenas 130 mil pessoas vivem nessa região que fica nos confins da Itália, quase que na divisa com a França. Temos aqui a poucos quilômetros o Monte Bianco, ou conhecido de muitos de vocês, Mont Blanc, né? A montanha mais alta da Europa Ocidental, com mais de 4.000 metros de altura. Essa região que é marcada exatamente pelo contraste e pela mistura de influências italianas e francesas, seja na língua, que é praticada por todos os habitantes da região, seja na culinária, seja também na arquitetura aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então me acompanhem esse dia, vendo as belezas naturais de um dia de verão de uma das regiões mais montanhosas e menos conhecidas da Itália. A arquitetura é, como sempre, deslumbrante, as praças cheias de fachadas clássicas e ao entorno, em cada viela, ruas muito elegantes. Essa região italiana é a única com o francês também como uma língua oficial, sendo juntamente com o italiano as 2 línguas oficiais da região. Apesar de tudo, a língua franca é o italiano, continua sendo o italiano falado por grande parte da população entre si, mas todas as crianças saem proficientes com o francês, que é dado também, ministrado nas escolas de maneira quase igual ao italiano, a ponto de estarem no nível do intermediário ao avançado ao terminar o ensino médio. Então aqui as pessoas são todas bilíngues, apesar do orgulho de ser uma região italiana, estar nos confins da Itália, bem no final e na divisa, e mesmo assim ter traços regionais que os diferencia das demais cidades italianas. Aproveita e já se inscreve no canal, deixe seu like e comente quais países você quer ver em breve. Cada canto mostra nuances de uma vida simples, mas de altíssima qualidade. A região do Vale d'Aosta também ficou sob a influência da família real do Savoy por muitos e muitos anos. Inclusive, até hoje nós conseguimos ver vários outros símbolos, né, associados ao Savoy, que geralmente é uma bandeira vermelha com uma cruz branca, tanto aqui quanto no Piemonte, obviamente, regiões historicamente ligadas a essa família real. Apesar de tudo isso, a diferença entre os franceses e italianos é bastante notável no que diz respeito à cultura, à língua e também em questões típicas aqui, tanto quanto a culinária, como se nós formos olhar mesmo o jeito que as pessoas lidam uma com as outras. A única coisa que é imutável é a influência da Igreja Católica, a importância da Igreja e da religião, tanto para os franceses quanto para os italianos fervorosos católicos, e que acaba unindo ambos em harmonia e faz com que todos vivam de uma maneira muito tranquila e com uma qualidade de vida assim absurdamente alta aqui aos pés das montanhas dos Alpes franceses, Alpes italianos. A valorização da história regional e o ensinamento da mesma às novas gerações faz parte da alma italiana, seja qual for a região.
estava aqui ao lado da igreja principal que eu mostrei para vocês agora há pouco e havia uma obra, né? Provavelmente canos renovando o asfalto, e eis que muitas ossadas foram encontradas, provavelmente o antigo cemitério da cidade, que ficava historicamente sempre perto das igrejas. E isso ressalta um drama corriqueiro aqui na Itália, que é exatamente as obras de infraestrutura, quando começam e eles começam a escavar para renovar o chão, a fiação, os canos, e acabam encontrando artefatos históricos, ossadas, obras de arte, enfim, e aí os pedreiros e os construtores são mandados embora, chamam-se os arqueólogos, os historiadores, para conseguir datar e devidamente mandar aquelas obras encontradas para os devidos museus. Mas é muito interessante ver isso presencialmente, já que isso acontece de maneira muito frequente aqui na Itália. Aqui nessa região o turismo é baseado num turismo gastronômico, com grandes queijos, vinhos, chocolates, e muito fixo no turismo europeu, de suíços, alemães, franceses e italianos. Afinal, uma região pequena, famosa por seus restaurantes e vinícolas, e não tão famosa por grandes monumentos. De qualquer maneira, uma vez que você esteja na Itália de carro, na região norte, não deixe de vir à região do Vale d'Aosta. Quando eu falo para vocês da longevidade dos italianos, vocês veem sempre aqui, em todas as cidades, nas praças centrais, tem panfletos dizendo aqueles que acabaram de morrer, e muitas vezes tem a idade das pessoas. E só aqui num painel com um pouco mais de 10 nomes, nós temos mais de 5 pessoas acima de 90 anos. Temos pessoas de 95, 98, 99 anos. Isso tudo mostra que os italianos são os centenários da Europa e também aqueles que vivem com uma grande qualidade de vida, principalmente nessa região, com tão boa comida e tanta tranquilidade perto da natureza e perto das montanhas. O pequeno fluxo de turistas estrangeiros dá um ar ainda mais aconchegante e exclusivo, mesmo que o passeio seja apenas andar pelas ruas da cidade. Aqui também, como todas as cidades na Itália, uma cidade histórica, tem pedaços de ruínas romanas de um antigo teatro romano e também outras fortificações que datam da Idade Média. Então, para todos aqueles também amantes de história, saibam que o Vale d'Aosta não é apenas um destino recomendado para aqueles que gostam de gastronomia boa, mas também para aqueles que gostam de ver pequenas fortificações, pequenas localidades históricas que muitas vezes não são tão lotadas, exatamente por não ser o centro das atenções, mas que também fizeram parte de diversos períodos importantes da história, desde o Império Romano até os reis do Piemonte. Estruturas em pedra datadas de muitos séculos, lado a lado com a arquitetura clássica mais recente italiana. Realmente belíssimo. A natureza grandiosa se mistura com edifícios históricos, só mesmo aqui. Se não bastasse a culinária e a história fantástica, a natureza do Vale d'Aosta é ainda mais encantadora, com as montanhas e os rios, que são rios efêmeros, né, por conta dos degelos que nessa época do verão estão cheios e na época do inverno muitas vezes congelados. Pequenos vilarejos em estilo alpino são mais um ponto alto desta região. E
E agora eu estou aqui na frente do castelo de Fenis, ou Feni, se você quiser falar em francês, que foi um castelo construído no século XIV, também lá por 1319, no final da época medieval, também quando o Vale d'Aosta ainda estava sob o controle dos franceses, né? Apesar da influência francesa ser grande, depois da unificação da Itália e também de grandes processos geopolíticos, o Vale d'Aosta acabou chegando nas mãos dos italianos, mas mesmo assim, herança francesa, estilo francês bem em pedra, estilo medieval, muito interessante. Infelizmente, por conta do coronavírus, estão limitando as pessoas que estão por dentro, e aqueles que não têm ingresso comprado anteriormente não podem entrar. Mesmo assim, o entorno é muito bonito, uma cidade que com belos restaurantes e belas pousadas, uma rota bastante romântica, caso você queira fazer algo não muito convencional aqui na Itália, e quem sabe até visitar esse castelo, que por dentro deve ser muito parecido com vários outros castelos medievais encontrados por toda a Europa, com os diversos cômodos, também com a sala de armas muito interessante para você relembrar o que era ser um cavaleiro naquela época. A vida novamente parece se passar em tempos longínquos, onde o dia com 24 horas é o suficiente, onde a comida é sempre fresca e onde o estresse não tem vez. E aqui estou em mais uma comune, essas que são as menores divisões político-administrativas da Itália. E novamente eu fico pensando na questão da longevidade dos italianos, principalmente nessas regiões do norte, com tantos centenários. Nós vemos aqui, né, eu já mostrei para vocês as paredes com as pessoas que acabaram de falecer, e vemos tantas pessoas com 98, 99, 100 anos, e aquilo que me leva a concluir é exatamente essa combinação de dieta, de contato com a natureza, uma vida próxima à família, e também a própria questão da genética, que muitos dizem que aqui no sul da Europa, na região tanto dos Alpes quanto no sul, que desde que vai de Portugal, Espanha, sul da França, Itália, Grécia, as pessoas têm uma genética, e juntamente com os fatores da própria vida da pessoa, né, que tem a ver com a dieta, que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com a alma mais aberta à música, a dança, a literatura, as artes, isso contribui para que todas as pessoas consigam viver muitos e muitos anos. E aqui nessa província, nessa comune de Nus, com tantas casas coloridas, tantos velhinhos sentados nas praças e conversando e tendo seu dia a dia, vivendo aí mais de 100 anos, a gente conclui que realmente essa talvez seja a receita para viver quase para sempre. Mais segredos italianos você só acompanha aqui. Não perca os próximos episódios por todas as regiões da Itália.